Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje no 35º dia do nosso estudo, da nossa meditação diária da Sagrada Escritura. Com a graça de Deus, no fim do ano, nós vamos poder dizer, nós lemos e meditamos a Bíblia toda. No dia de hoje, nós vamos meditar os capítulos de 11 a 14 do livro de Levítico. Como de costume, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos meditando os capítulos de 11 a 14 do livro de Levítico. Gostaria de começar com uma partilha, refletindo com vocês, dizendo dois sentimentos que eu trazia no meu coração. O primeiro deles, no começo do ano, quando nós começamos a nossa meditação, eu tinha um certo incômodo que muitos católicos praticamente tinham a Bíblia muito próxima, nas suas casas, na igreja, mas dificilmente liam a Sagrada Escritura. Isso daqui por vários motivos. A Bíblia era muito distante dos católicos, e aqui eu preciso fazer uma meia-culpa. Um dos principais responsáveis por isso eram os padres, por nós não ensinarmos a Bíblia aos leigos. E aí, graças a Deus, hoje nós temos um grupo grande de pessoas que estão acompanhando conosco. Nós vamos poder dizer, nós lemos a Bíblia toda. Mas aí surge uma segunda questão que precisa ser resolvida. A primeira foi resolvida, o católico não lê a Bíblia. Não, nós estamos lendo a Bíblia. Agora, você ler a Bíblia não é suficiente. Nós precisamos ler e precisamos entender. E aqui é um desafio um pouco maior. Apenas ler a Bíblia, memorizar alguns dados da Bíblia, isso daqui já é metade do caminho, mas não é suficiente. Esses dias eu li um comentário, a pessoa disse assim: Padre, é muito sangue. Padre, estou mantendo firme até chegar e espero que chegue logo o Novo Testamento. E aí eu pensei, claro, a pessoa não está errada a dizer isso, ela partilha um sentimento dela. E aí eu disse assim, isso daqui também é responsabilidade minha. Se o texto não faz sentido, não toca a vida de muitas pessoas, é responsabilidade minha. Então nós tínhamos aqui dois passos que precisavam ser percorridos. Qual que era o primeiro? O católico lê a Bíblia. Estamos conseguindo. E aí, aqueles que não querem ler, receberam um vídeo e não vão acompanhar por algum motivo ou por outro, aí é responsabilidade da pessoa. Nós estamos fazendo a nossa parte. Seguramente você já enviou para outras pessoas e convidou outras pessoas para fazer o estudo. Então nós resolvemos. Agora nós vamos resolver a segunda parte. A segunda parte é esse texto, ou os textos, eles precisam fazer sentido para nós, precisam fazer sentido para a nossa vida. E a partir de agora, esse é um dos maiores desafios do padre. Até agora, nesses primeiros dias do livro de Levítico, eu dizia assim, o livro de Levítico é um dos livros mais difíceis de serem lidos. O livro do Levítico nos causa um grande pavor, então agora eu vou mudar o discurso. O livro de Levítico é um dos livros mais bonitos e mais importantes da Sagrada Escritura. Quando nós apenas memorizamos dados, podemos dizer que nós estamos fazendo catequese. Quando nós compreendemos o que aqueles dados querem nos dizer, nós começamos a fazer teologia. Saber aquilo que diz o texto é catequese. Compreender qual é o sentido e o que Deus quer nos ensinar com aquilo é teologia. Então nós vamos lembrar aqui um ponto que nós partimos. Lá do começo o padre dizia assim, e esses dias vai ser postado um aprofundamento sobre sacrifício na Bíblia. Então tem muitas informações que o padre não vai repetir aqui novamente. Lá no começo o padre dizia, Deus queria formar um povo. E no livro de Gênesis, Deus forma esse povo ali a partir de 3 gerações, a partir de 3 patriarcas, Abraão,
Isaac e depois Jacó. Agora Deus precisa dar identidade a esse povo. E para Deus dar identidade a esse povo, Deus conduz o povo durante 40 dias, 40 anos no deserto. Esse período no deserto é para dar identidade a esse povo. O que acontece? E esses dias, no dia de ontem mesmo, uma senhora chamada Maria, eu não me recordo o segundo nome dela, ela disse assim: Deus amou tanto e Ele ainda continua nos amando. Parece algo tão simples, mas é tão verdadeiro. E aqui como que nós vamos começar a entender estes textos? Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele está próximo do ser humano. Deus, Ele quer libertar o ser humano da escravidão. Quando Deus, Ele pede que se construa um tabernáculo, pede que se construa aquele santuário móvel que era o tabernáculo, Ele quer dizer que Ele quer caminhar no meio do povo. Deus não está apenas na eternidade, como acreditavam os deuses pagãos. Ele não estava apenas em outro patamar que iria ser adorado no mundo das ideias. Não, Deus estava próximo. Deus entrou e começou a intervir na história, aqui através de intermediários como Moisés, mas Deus se preocupa com o ser humano. Deus, Ele quer libertar aquele povo. E para mostrar a sua proximidade, Deus pede para construir uma arca. Ele pede para construir um tabernáculo e também a arca. Mas aqui tem algo que é fundamental em qualquer aliança, em qualquer relacionamento. É preciso a fidelidade de duas partes. Os dois lados precisam ser fiéis. E Deus, Ele foi fiel. Deus, Ele libertou o povo do Egito. Deus, Ele deu o maná que as pessoas precisavam. Ali em Meriba saiu água da rocha para o povo beber água. Aí Deus só pediu uma coisa para o ser humano, que o ser humano fosse santo. E o livro de Levítico, essa é a principal mensagem. O livro de Levítico é o livro da santidade. Deus ensina como o ser humano deve ser santo. O que ele deve fazer para ser santo. O que é puro, o que é impuro. É esses capítulos dos capítulos 11 a 15 do livro de Levítico, que nós vamos ver hoje e amanhã, o que é puro, o que é impuro. Deus ensina o ser humano como ser santo. De repente o ser humano peca, ele rompe com esta aliança com Deus. O ser humano falha, entra o pecado. E aqui entra um problema. A questão é como resolver a questão do pecado. Como resolver? Deus, Ele quer a santidade do ser humano. Deus, Ele faz uma aliança com o ser humano peca. Então, o que é o sacrifício? O sacrifício é o caminho que Deus criou para resolver o problema do pecado. Os povos antigos, eles tinham esse costume, tinham os deuses que eles acreditavam, e as outras religiões, podemos dizer aqueles que não eram hebreus, não eram pagãos porque acreditavam em várias divindades. Mas eles sacrificavam animais, sacrificavam várias coisas para mostrar que eles amavam e queriam servir a Deus. Então, Deus, Ele age no meio deste povo. Deus, Ele quer mostrar assim: esta aliança, se ela foi rompida, é preciso que aconteça uma conexão novamente. É preciso que aconteça um refazer desta aliança. O pecado rompe a aliança com Deus. E aí, Deus, Ele cria um caminho para vencer o pecado. Qual que é esse caminho? E aqui nós podemos dizer se entendemos, se não entendemos, é outra história. O caminho é o sacrifício. Então existiam sacrifícios para quê? Para as pessoas louvarem a Deus. Existiam sacrifícios para quê? Para as pessoas mostrarem que elas queriam viver em comunhão com Deus. Existiam sacrifícios para quê? Para as pessoas pedirem perdão pelos seus pecados. Deus, Ele fez uma aliança através do sacrifício. Quando as pessoas faziam esses sacrifícios eram de animais, daqui a pouco a gente vê um pouco mais isso. Quando as pessoas realizavam seu sacrifício, Deus, através desse sacrifício, ajudava a sustentar a consciência que a aliança deveria ser mantida. Quando eles celebravam esse sacrifício, ali a consciência da pessoa, ali o coração e a alma da pessoa era alimentado, que ela precisava manter uma comunhão, uma aliança com Deus. E aí nós temos todo o livro de Levítico que vai mostrar as diferentes formas de sacrifício. Muitos vão dizer assim: padre, o sacrifício de animal é algo muito triste, muito pesado. Porém, se fosse apenas uma oração à noite, possivelmente as pessoas seriam muito simples pedir perdão. Então era preciso algo que fosse concreto. Os povos vizinhos utilizavam de animais para sacrificar a Deus. E aqui Deus, Ele mantém aquela cultura que era da época, mas Ele muda o sentido.
O animal, ele substituía a pessoa que deveria ser ofertada ao próprio Deus. Então a pessoa ela não precisava morrer, ela não precisava sacrificar, ela colocava as duas mãos no animal. É como se aquele animal estivesse substituindo aquilo que ela deveria realizar, que era dar a sua vida pelo seu pecado. Jesus ele vem e ele mostra que Deus ele não se agradava tanto, ele não se agradava de fato com sacrifícios de animais. Então Jesus que teve um corpo, Jesus que teve um corpo como o nosso, ele sacrifica esse corpo e através desse corpo todos os pecados são perdoados. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele se torna único, ele se torna perfeito, ele se torna pleno. Através do sacrifício de Cristo, nós não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais sacrificar aves. Por quê? Porque Cristo ele já morreu para nos perdoar. Isso que significa a santificação que Deus realizou. Muitas vezes nós dizemos assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Todos nós acreditamos, mas o que significa isso? Jesus morreu na cruz para nos salvar significa todo pecado ele cria um problema. Todo pecado ele cria uma distância em relação a Deus. E o pecado ele precisa ser expiado, ou seja, ele precisa ser limpo, ou seja, ele precisa ser pago. E aí, antigamente ele era pago através dos animais. Para nós, ele foi pago. Nosso pecado já de antecedência, ele foi pago através da morte de Cristo na cruz. Então, tudo isso mostra como que Deus é amor. Tudo isso mostra também como que Deus é amor ao tabernáculo no meio do povo. Deus, ele tirando o povo do Egito, isso mostra que Deus é amor. Agora tem um segundo ponto. O segundo ponto, Deus é justo. Deus é justo. Um pai quer educar o seu filho, ensine a ser justo. Então, Deus fez uma aliança. Alguém rompeu a aliança, é preciso pagar. E aí, antigamente, quem pagava eram os animais no lugar das pessoas. E aí o amor de Deus, ele transborda que ele mesmo paga no nosso lugar. Ele que é homem, que é Deus, ele se sacrifica e morre no nosso lugar. E aqui, para mim, é o ponto mais bonito. Como que nós participamos desse sacrifício de Cristo realizado uma vez por todas na cruz, através da Santa Missa? Quando nós participamos da missa, nós estamos participando do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ele não se repete. O sacrifício de Cristo ele não se torna um segundo, um terceiro, um quarto em cada Santa Missa. A Santa Missa é a presentificação. É como se tornasse presente aquilo que aconteceu na cruz. Então, em cada missa que nós participamos, nós tornamos atual, presente, se torna agora aquilo que aconteceu lá na cruz com a morte de Jesus. Agora, para nós participarmos do sacrifício da cruz, nós precisamos estar arrependidos dos nossos pecados. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem, eles serão retidos. Eu penso que essa introdução é muito importante. O padre vai falar agora rapidamente sobre os capítulos de hoje. Deus ele tem um desejo que o ser humano seja santo. Se esta aliança, esse desejo é rompido, cria-se um problema. Esse problema precisa ser resolvido. O meio que eles tinham de resolver o problema do pecado era através do sacrifício. O que é o holocausto? É a oferta do animal. O que significa expiação? É a maneira de limpar-se pelo pecado. E aí hoje não precisa mais isso. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Isso vai acontecer em todo o livro do Levítico, Deus ensinando as pessoas como oferecer sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados. Deus vai ensinar também, existe uma parte ali do livro que é esses capítulos que nós estamos meditando agora, que é a lei do puro e do impuro. E aí nós vamos ver em todo o capítulo 11 aquilo que é impuro, aquilo que é puro. As aves, os animais que as pessoas podiam consumir, aquelas que eles não podiam consumir. E aí, novamente, surge uma pergunta. Por quê? Esse animal é puro e esse animal é impuro. Por que esse a gente pode consumir, aquele eles não podiam consumir? Qual que é a razão disso? Eu encontro duas razões principais. Qual que é a primeira razão? A primeira razão é, alguns animais, os povos vizinhos, os povos que viviam próximo aos israelitas ofereciam para os seus deuses. Então esses animais que eram tradicionalmente oferecidos aos deuses pagãos, eles eram considerados impuros para os judeus. Os outros povos ofereciam esses animais, essas aves a Deus, para os deuses, na verdade falsos deuses. Se eles ofereciam para os judeus, para os hebreus, era considerado como um animal que não deveria ser oferecido impuro. A segunda razão, existem animais que o povo ele tinha repulsa. Existiam animais que, culturalmente, para aquelas pessoas eram animais que eram considerados entre eles mesmos animais que
as pessoas não tinham gosto por aqueles animais. Elas achavam que aqueles animais não representavam algo digno para elas. Então aquilo que não era digno para um ser humano, aquilo que não tocava o coração, que não trazia apreço às pessoas, também não traria para Deus. Animais e aves que eram sacrificados pelos deuses pagãos eram considerados impuros. Aquilo que o ser humano considerava que era de pouco valor, também não deveria ser oferecido para Deus. E aí vamos agora no capítulo 12. O capítulo 12 para mim é um dos mais bonitos. Gosto muito desse capítulo 12. O padre vai dizer, eu tenho a minha Bíblia aqui, se você tem a segunda também, a sua também, nós vamos lembrar o dia 2 de fevereiro, 2 dias atrás, quando nós celebramos a apresentação do Senhor. O texto começa dizendo sobre como seria a purificação da mulher no templo, com a mulher que depois da sua gravidez, a purificação de uma mulher que tinha tido um menino e de uma mulher que tinha tido uma menina. Então o texto diz assim, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. No 8º dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino, e durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Então o que acontecia? Da menina, vocês podem ler abaixo, é 66 dias. Quando alguém tinha um menino, 7 primeiros dias a mulher era impura. No 8º dia acontecia a circuncisão do menino. E aí depois de 33 dias, contando 7 dá 40, ela deveria ir ao tabernáculo ou ao templo, e aí ela era considerada pura, ela podia oferecer o menino. O que Nossa Senhora faz? O que Nossa Senhora faz? 8º dia, Jesus é circuncidado, como diz aqui. Se alguém quer entender a apresentação do Senhor, quer entender o evangelho de Nossa Senhora apresentando Jesus ao templo, tem que entender Levítico capítulo 12, vem daqui. Então, depois de 40 dias, Nossa Senhora ela apresenta ao templo e vai com o menino Jesus. Por quê? Porque a partir do 40º dia era considerado, ou a mulher era considerada pura novamente. E aí nós vamos para o versículo 6. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará o sacerdote à entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Javé. Então, podiam levar um novilho ou podiam levar um pombinho, uma pomba. Por que Nossa Senhora leva uma pombinha? Porque seguramente, financeiramente, eles não eram as pessoas mais ricas da época. Então, aquilo que nós vemos na Bíblia, aquilo que acontece no Novo Testamento, tem a sua base na lei lá do Antigo Testamento. E aí, nós vemos os capítulos 13 e 14, conta sobre principalmente a lepra, aquilo que era considerado impuro para aquelas pessoas. Alguém quando tinha uma úlcera, quando tinha uma lepra, até a queimadura, diz que a perda do cabelo não era considerado um caso de impureza, e aí tem vários outros detalhes. E diz também como purificar a casa, purificar uma pessoa que era considerada leprosa. Queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem principal. Deus é santo, Ele quer a santidade do ser humano. Quando o ser humano peca, aquela aliança deveria ser restabelecida, era preciso expiar pelos pecados. E aí Deus ele cria um rito. O rito naquela época era através do oferecimento de um animal. E aí chega um determinado momento da história, Cristo diz, agora não é preciso mais oferecer animal pelos pecados, porque todos os animais eles vão precisar ser sacrificados, e de fato o pecado ele não é perdoado. Deus deu um corpo, Cristo morreu por nós, nosso pecado foi perdoado. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, vamos adiante. No final do ano nós teremos lido toda a Sagrada Escritura, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos adiante, coloque ali no comentário se você está entendendo a mensagem principal. Qual que é a mensagem principal? O livro de Levítico é lindo. Deus ele é muito próximo do ser humano e ele ensina como que nós devemos manter a nossa aliança com ele. E caso aconteça um pecado, como que ela deveria ser restituída. Lei do puro e do impuro, como não pecar. Depois do sacrifício, como restabelecer o relacionamento com Deus quando o ser humano pecasse. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.